Fala galera, vamos bater o nosso papo hoje aqui de algoritmos sobre vetores. Ok, como é que a gente estuda vetores então? Se nós olhamos aqui, pô, mas vetores não são aquelas coisas lá da matemática e da física? Até que são, mas não aqui. Aqui, quando nós estamos tratando de vetores, nós estamos falando de uma estrutura que vai nos ajudar a organizar esses dados, sabe? Organizar os dados que nós estamos trabalhando nos algoritmos. Quando você vê uma figura dessa que está aí na tela e você pensa, pô, isso aí me parece uma estrutura com dados organizados para aqueles grandes conjuntos de dados, para Big Data, Big Data, né, na verdade. Beleza, mas o que que isso tem relação com vetor? Olha só, imagina que esse cubo aí, cada cubozinho desse cubo é uma unidade de informação. Tudo bem que isso aí não é um vetor, mas se eu fecho só uma dessas linhas aí sim eu tenho um vetor. Aí eu posso colocar bits lá dentro e aí eu tenho um vetor. E o que que é o vetor em si? Bom, nós temos três características aqui para poder falar de vetor. Os vetores, eles são matrizes unidimensionais. As matrizes são realmente aquilo que a gente pensa lá da matemática, só que nesse caso eles são unidimensionais, como nessa linha que está aí em cima, certo? Só uma linha de fato. Eles são uma coleção de variáveis do mesmo tipo. Se é para letra, é para letra, se é para número, é para número. E eles são acessados por meio de um índice. Como assim? Bom, presta atenção aqui nessas caixinhas deles aí, ó. O que acontece? Tá vendo esses números aí? É como se fossem nomes das posições do vetor, nomes das caixinhas do vetor. Esses são os índices. É o índice que a gente consegue encontrar cada posição dessa aí dentro do vetor, cada caixinha do vetor, beleza? E aí nós podemos ter, por exemplo, um vetor para inteiros, um vetor para caracteres, já que eles são coleções de vetor de variáveis do mesmo tipo, certo? Se eu quero botar só inteiros, como é que eu vou declarar esse vetor? Eu vou botar aqui o tipo, certo? Tipo, aí o que eu coloquei inteiro. Vou dar um nome para o vetor, aqui eu estou chamando de vetor, e aqui que nós temos o nosso índice. Ou seja, para eu dizer qual que é o tamanho daquele vetor, quantas posições ele tem. Ele tem 10 posições aqui. Se você observar, por que ele tem 10 posições? Porque eu disse que é um vetor de tamanho 10 aqui entre os cochetes. Só que lá em cima, a gente vê que ele começa do 0 e vai até o 9. Isso mesmo, são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram? Deu 10 posições. Vai do 0 ao 9. E a gente consegue acessar cada uma delas pelo índice. E agora, do jeito que a gente está falando aqui, ó, declarei o tipo, botei o índice aqui, o tamanho do vetor e dei o nome vetor. Como é de inteiro, eu posso vir aqui e colocar valores inteiros em cada uma das posições e acessar a partir do índice. Do mesmo jeito, eu posso fazer um vetor para caracteres. E o que são caracteres? Literalmente, né? Quando nós queremos representar símbolos gráficos, são letras, até os números podem virar caracteres, podem ser lidos como caracteres. E aqui eu posso declarar, então, um char, que é para indicar que é uma coleção de caracteres, o nome, continuo com o nome vetor, e o tamanho, que é de tamanho 10. Então, eu vou continuar de 0 até 9 e vou colocar lá dentro letras, símbolos gráficos A, U, L, A. E aqui não tem nada, não? Tem, aham. Aí tem sim. O que tem aí? Espaço. Espaço, lá na nossa tabela ESC, ele é um símbolo gráfico, imprimível aí na tela. Então, a gente tem aula, espaço, D, espaço, ED, estrutura de dados. Perceba que a gente tem aqui 10 caracteres, todos do mesmo tipo, alguns maiúsculos, minúsculos, espaço, letra, mas são todos encarados como caracteres. E acessados pelo índice. Então, se a gente vem aqui, ó, qual que é o elemento 3 do vetor? Ó, o elemento 3 do vetor, está escrito aqui, o elemento 3 é o A. Você estava querendo me dizer o terceiro elemento ou o elemento pelo índice 3? Porque o elemento indicado pelo índice 3, ele vai ser o quarto elemento. Ó, 1, 2, 3, 4. Se você me diz é o elemento de índice 3 que vai dar o quarto elemento, é o A. Beleza? Tanto para int quanto para char, é a mesma história. E aí, como é que é isso em relação à memória? Bom,
Os vetores, pessoal, como eu disse, que são matrizes unidimensionais, só uma linha, só uma dimensão mesmo, eles ocupam posições contíguas da memória. O que são posições contíguas da memória? Se você tiver, imagina que esses bytes aqui, ó, esse negocinho aqui é um chipzinho de memória, um pentezinho de memória RAM, por exemplo, lá na memória principal, o seu vetor, ele está armazenado de forma que, só pegar nossa caneta aqui, de forma que a menor posição dele, ou seja, o menor índice, ele vem para o endereço menor. Por exemplo, eu estou colocando aqui de 0 até 24 em hexadecimal. O maior índice dele vai para o endereço maior. E todos esses endereços aqui, ó, eles são sequenciais na memória, é um depois do outro, por isso que é contíguo. Então, se o vetor começa na posição 0 e ele tem 10 posições, nós vamos contar a partir da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse espaço contíguo, ou seja, um ao lado do outro aí sequencial, é para o vetor ficar armazenado. Beleza? Agora tem um detalhe importante. Quando a gente vai para a linguagem C, em C não há verificação de limites. Como assim não há verificação de limites? Mesmo que você declarou um vetor de tamanho 10, se você quiser continuar escrevendo, a linguagem vai deixar. Então você, enquanto programador, é que tem que preparar esse controle para o seu código ficar com não deixar armazenar mais do que 10 posições. Beleza? Então, o que a gente precisa lembrar aqui dos vetores? São matrizes unidimensionais, como se fosse só uma linha, beleza? São coleções de variáveis do mesmo tipo. Eles são acessados por um índice, que é aquele númerozinho que você bota entre colchetes, e aquele índice, se você coloca 10, ele vai de 0 a 9, beleza? Aquilo ali é a quantidade de posições, é o tamanho. Para acessar, você acessa começando do 0. Eles ocupam posições contíguas da memória, ou seja, uma depois da outra, sequencialmente, começando da menor até a maior, assim como as posições do vetor. Beleza? Não tem segredo. Já já a gente volta então com o vídeo com código. Fica ligado e valeu por assistir. Até a próxima videoaula.